Mas eu quero te convidar para a leitura bíblica em Marcos capítulo 2. Hoje a gente está fechando essa série sobre o sábado, né? Uma pequena série de 4 mensagens. Se você não conseguiu ouvir todas aqui presencialmente, está no nosso canal do YouTube, está também, ou estará no nosso Spotify. Estará, isso, no futuro. No futuro breve, essa semana já vai estar no nosso Spotify, porque dá aquela opção de você apenas ouvir, se você quiser, no trânsito, fazendo uma outra coisa. Acho que também é uma coisa muito legal, tá bom? Marcos capítulo 2, a partir do versículo 27, a gente vai falar sobre o espírito da lei, né? Vou pedir licença aí aos advogados, os operadores da lei, né, Marlon? Para eu falar do espírito da lei, mas logicamente a partir de Jesus e do Evangelho. Marcos capítulo 2, versículo 23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhava, os seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que era apenas aos sumos sacerdotes permitido comer, e deu também aos seus companheiros. Então ele lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha até o meio. Depois ele lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, Jesus olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração deles, do coração enfurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Vamos orar de novo? Deus nosso Pai, nós queremos pedir que a Tua palavra encontre lugar na nossa mente e no nosso coração, como um terreno fértil para a boa semente, no nome santo de Jesus. Amém. Sabe que a gente, como cristão, a gente tem algumas compreensões assim que eu acho que nem sempre são muito adequadas. E uma das compreensões que talvez nem sempre sejam adequadas, mas que o senso comum insiste em ter, é que a Escritura, ela é uma coisa só de Gênesis a Apocalipse, ou que ela tem um peso igualitário de Gênesis a Apocalipse. Quando a gente vai conversar e uma resposta, digamos, mais conservadora a respeito da Bíblia, e aqui em termos bíblicos eu também me considero em vários aspectos um conservador, mas a gente tem a tendência de dizer: não, a Bíblia toda é palavra de Deus, ela é toda inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse, pronto, acabou. E é verdade, não está errado, estamos certos em afirmar isso. Porém, há uma prateleira de cima da Escritura. Essa prateleira de cima, para os judeus, é a lei. Os judeus não têm nenhum constrangimento de ter a Bíblia Sagrada toda como palavra de Deus, a Bíblia deles é o Antigo Testamento, mas ter a Torá, ou os escritos de Moisés, na prateleira de cima. Para os judeus é a Torá, a lei, os profetas e os escritos.
A prateleira de cima está a Torá. Esse é o ponto. Para nós, não tem muito a prateleira de cima e a prateleira de baixo, normalmente. Normalmente, a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse é a prateleira só da palavra de Deus. Mas quando a gente vai estudar a Bíblia de forma mais profunda, a gente vai ver que na prateleira maior está o próprio Cristo. Por quê? Porque nós somos os seguidores de Cristo. Nós somos os seguidores de Jesus Cristo. Nós somos os discípulos de Jesus Cristo. Então nós não seguimos necessariamente a letra da Escritura, nem as doutrinas formuladas por essa letra. Nós seguimos, em primeiro lugar, Jesus. Então, há uma prateleira de cima que é o que Jesus disse para nós. O que Jesus demonstrou em sua vida. Como é que Jesus leu a própria Escritura ao seu modo e ao seu tempo? Sim, porque Jesus é a revelação máxima de Deus para nós. Jesus é Deus como é e o ser humano como deve ser. Então Jesus é a revelação máxima de Deus. Depois nós temos a Escritura como uma segunda revelação de Deus. Depois nós temos a própria natureza como também revelação de Deus. Porque o próprio Salmo vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então nós podemos ver a revelação de Deus, em primeiro lugar em Jesus, depois na Escritura Sagrada e também na natureza. São prateleiras das quais a gente deve observar. E em Cristo, nós devemos ler e reler as Escrituras. É por isso que, por exemplo, a minha recomendação a um novo convertido, não é que ele comece a leitura bíblica em Gênesis, mas que ele comece nos Evangelhos. Porque compreendendo os Evangelhos, aí agora ele vai entender o todo da Escritura à luz do Evangelho. Porque veja que a construção de equívocos teológicos e até manipuladores se dá muitas vezes em leituras do Antigo Testamento, em leituras veterotestamentárias que não combinam em nada com o Evangelho de Jesus, ou que tem uma interpretação muito variada. Pastor, você está dizendo que a gente vai então deixar de ler o Antigo Testamento? Não, pelo contrário. Nós vamos ler profundamente o Antigo Testamento, a partir de Jesus, a partir do Novo, que é uma outra perspectiva, é uma outra ótica. E isso faz com que nós não tenhamos em geral a mesma leitura que os judeus têm. Porque os judeus têm o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. E isso dá um tipo de leitura para eles. Nós temos a Escritura, o Antigo e o Novo. E dentro do Novo, nós temos Jesus como a revelação máxima de Deus, como o próprio Deus encarnado. E aí a gente olha para os textos a partir de Jesus. E aí é por isso que eu não poderia fazer uma série sobre o sábado, sem olhar para o que Jesus disse a respeito do sábado. Como é que Jesus interpretou o sábado, como é que Jesus entendeu o sábado, e como é que ele guardou o sábado. E aí é por isso então que a gente termina a série, olhando a partir de Jesus para o sábado, entendendo que o sábado não é simplesmente um dia a ser guardado como só aquele dia, ou como os judeus fazem, ou como os adventistas do sétimo dia fazem, mas o espírito da lei, o que está por trás do sábado, e o que faz sentido para a gente no sábado ou não. E aí o texto começa com Jesus passando por uma lavoura, Jesus e seus discípulos, e colhendo espigas para comer. Essa é uma lei interessante no Israel antigo. No Israel antigo, parte das leis era para que as pessoas não passassem fome. Há pouco foi lançado um pacto pela fome, né? Muito interessante isso. Porque em Israel era liberado para qualquer pessoa, de qualquer lugar, passar por uma lavoura, colher o que ela precisasse comer naquele momento. Isso não era crime, isso não é roubo, isso não é furto. Pelo contrário, é lei permitida. Ou seja, eu posso passar pela lavoura, eu não preciso saber de quem é. Eu posso pegar e comer e encher minha barriga. Eu não posso levar. Eu não posso encher uma sacola e levar o fruto, o produto da lavoura do outro. Mas eu posso pegar e consumir ali, matar a minha fome naquele momento.
Então isso em todo o território de Israel era legal, era lei. O sujeito tinha lavoura e qualquer pessoa passando por aquela lavoura poderia comer dos alimentos ali produzidos. Pegar e comer. Não podia levar. Pegar e comer podia. Essa era uma lei. Importante. Para quê? Para que ninguém passasse fome. Olha que interessante se a gente tivesse isso, né? Se você tiver com fome, você pode passar no mercado, pegar e comer. Não pode levar para casa, mas pegar e comer pode. Interessante isso. Essa era a lei de Israel da produção agrícola. E tinha uma outra lei. A lei que permitia você levar as coisas da lavoura do outro, mas as coisas que caíssem no chão. No livro de Ruth, a gente vai ver essa história entre Ruth e Boaz. Que a Ruth, ela é tão pobre que ela vai para as lavouras do Boaz para colher o que caía no chão. Por quê? Porque a lei também dizia que aquilo que caísse no chão da lavoura deveria ser deixado para que os pobres colhessem. Então eu produzia, aquilo que estava no pé, eu colhia e vendia. Aquilo que caía no chão, eu deixava, para que as pessoas pobres pudessem passar, recolher do chão e levar. Ou seja, a pessoa podia recolher do pé para comer ali naquele local, não levar, mas aquilo que caísse no chão, ela podia colher do chão e levar. E na história de Ruth e Boaz é exatamente essa história, que ela vai colher na lavoura do Boaz, e o Boaz bondosamente fala com que os funcionários despejem mais comida no chão, para que ela pudesse colher mais. Essa era a regra. Por quê? Porque na regra e na lei de Deus, não era para ter fome em Israel. Não era para ter ninguém com fome, não era para ter ninguém com sede. Então é uma lógica para que ninguém morra de fome, para que ninguém morra de sede, para que todo mundo tenha o que comer, tenha o que beber. Essa era uma regra geral. Inclusive, há muitos momentos que Israel sofre na história porque quebra esse tipo de lei. E os profetas denunciam. E os profetas denunciam, inclusive, falando do sangue que havia na mão desses que deixavam as pessoas morrer de fome ou de sede, porque não cumpriam este tipo de lei. Então, olha só, a primeira coisa, né? E a gente entender como essa lógica da dignidade humana é pensada por Deus desde o início. É inadmissível a gente ter pessoas com fome. E no nosso caso, um país que produz tanto, né? Então eles estavam passando e colheram para comer. Mas o incômodo dos fariseus era: por que eles estão fazendo isso no sábado? Do tipo, não pode colher no sábado. Mesmo que seja para comer, mesmo que eles estejam com fome. Não pode. A obediência à letra da lei, né? Não pode. Mas aí Jesus responde: vocês nunca leram que sobre Davi, o rei Davi, quando ele e seus companheiros estavam necessitados com fome, Davi estava em guerra e em fuga, e ele entrou num templo, e naqueles dias havia pães, os pães da presença, os pães da propiciação, os pães que eram oferecidos em culto a Deus, que só o sacerdote podia comer. Pois é, Davi e os seus companheiros comeram. Ou seja, a lei tem as suas exceções. A lei, as regras, têm as suas exceções. E mais, a lei do sábado foi criada por quê exatamente? Para o descanso do ser humano. Mas não foi para o ser humano passar fome e não colher no sábado. Passar fome e não trabalhar no sábado para guardar a lei. Não é esse o sentido. E aí é onde a gente tem que entender qual é o espírito da lei. Ou seja, o que inspira esse texto? Esse texto, ele foi inspirado para que o ser humano tivesse descanso num dia da semana. Para que aquele que era funcionário e até escravo também tivesse descanso num dia da semana. Para que aquele animal, aquele jumento de carga, aquele boi, também tivesse descanso em um dia da semana. Para que a terra que era cultivada, manejada, plantada, também tivesse descanso. Então essa é a regra. Mas essa regra não tem que significar
que nós vamos passar fome para guardar o sábado, que nós vamos deixar alguém com fome, porque no sábado eu não posso fazer comida, porque aí é aquela interpretação da letra da lei, ao pé da letra, que não serve ao espírito da lei, que é assim, você está com fome, mas você chegou na minha casa, é sábado, então eu não vou dar nada para você comer, porque no sábado eu não posso fazer comida. Meu filho está com fome, e é sábado, e não tem nada pronto, eu não posso fazer porque é sábado, eu não posso dar nada para ele comer. Olha que loucura. Os meus amigos estão com fome, e a gente não pode ali pegar umas espigas de milho, porque é sábado. Temos que passar fome no sábado e pegar amanhã. Não é esse o sentido, não foi para isso que a lei foi criada. E aí Jesus cita essa exceção, dessa fuga de Davi, quando Davi comeu dos pães sagrados, e diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, nós humanos somos maiores que o sábado. O sábado, e aí para nós aqui sábado, não é o dia, mas é um tempo de descanso, foi feito para o nosso descanso, não para nos escravizar. Foi feito para a nossa proteção, não é para nos escravizar. Assim como toda a lei, idealmente, nem sempre, mas toda a lei idealmente, ela foi escrita ou inspirada pelo menos para a proteção da humanidade. Não matarás, né? Preserva a vida. Não roubarás, preserva a propriedade privada. Não, então uma série de leis são colocadas desde sempre na história da humanidade como proteção. É verdade que existem leis que foram injustas na história também. E houveram lutas e necessários debates e mudanças dessas leis. É verdade. Mas sempre o que a gente tem que entender é obedecer ao espírito daquela lei. A que sentido aquilo está fazendo e ao que aquele texto está se prestando. E quando a gente vem para a Escritura, eu sei que isso dá margem para interpretações mais subjetivas, mas é fato, nós somos seres subjetivos, nós não somos objetivos. Nós somos seres subjetivos. Nós somos seres sentimentais. Nós somos seres datados pelo nosso tempo, pela nossa cultura, pelo nosso momento, pelas nossas circunstâncias. E a gente não tem que ler a Escritura só a nosso favor, né? Eu acho que a gente também tem que ler a Escritura quando essa Escritura contraria a nossa vontade, mas precisamos sim ler a Escritura entendendo ao que ela está se prestando. Qual é o espírito e por que ela foi inspirada dessa forma. E no caso do sábado, o grande ensino de Deus, e que a gente passou aqui esse mês falando, o grande ensino de Deus nós temos que confiar nele e nós temos que descansar nele. E esse descanso deve ocorrer pelo menos uma vez por semana. Talvez você não consiga descansar nessa semana uma vez, mas na semana que vem você consiga descansar 2 dias. Talvez você esteja dando um gás agora, porque na outra semana você vai entrar em período de férias, aí você vai ter vários dias de descanso. Talvez hoje você tenha que trabalhar no final de semana, mas você tenha uma folga durante a semana. E tudo bem. Não há uma condenação a respeito disso, porque você trabalhou sábado ou porque você trabalhou domingo, ou porque você trabalhou a semana toda, porque você não descansou. Não há condenação, não é para te trazer mais peso, é pelo contrário, é para te dar a perspectiva de que você precisa de descanso. E dentro da sua agenda, dentro daquilo que você constrói na sua casa, com a sua família, dos acordos que você faz, do tipo de trabalho que você tem, você sabe a necessidade de estabelecer o seu descanso. E inclusive um descanso que é variado para cada um de nós. Às vezes a pessoa, para descansar, faz uma atividade física intensa, como um descanso para a mente. Eu vou correr para descansar. Vou pedalar, né, Tiago? Vou pedalar para descansar. Pode ter um efeito de descanso. Você faz uma atividade física intensa para descansar a mente. É um descanso. Vai pescar, né, Bahia? Vou pescar. É um descanso, é o meu descanso. Vou passear. É um descanso. Vou jantar fora.
é um movimento de descanso. Então esse descanso, ele não precisa ser restritivo, muito pelo contrário, ele é livre, ele é aberto. É só para a gente ter a consciência de que nós precisamos de descanso, que quem trabalha com a gente precisa de descanso, que a pessoa da nossa família precisa de descanso, que o nosso filho precisa de descanso, que a nossa esposa precisa de descanso, que se a gente tem uma empresa, que os nossos funcionários precisam de descanso, para a gente entender que os animais precisam de descanso, que todo mundo precisa descansar. Essa é a regra, essa é a lei, esse é o espírito da lei do sábado. Estabelecer descanso. Não tem a ver com se colocar numa caixinha obrigatória de que no sábado não se deve fazer isso e aquilo. Agora, é verdade que numa interpretação literal, alguns rabinos discutiram e entenderam que não se podia andar mais que 1 quilômetro no sábado. Então você conta os passos para que a soma dos seus passos não dê mais que 1 quilômetro de caminhada, senão você está quebrando o sábado. Alguns rabinos entendem que não pode operar a máquina no sábado, então não pode apertar o botão do elevador, porque se você apertar o botão do elevador, você está operando a máquina. Então é preferível que você suba a pé as escadas do seu prédio, ou que o seu elevador esteja programado para parar em todos os andares no sábado, subindo e descendo, para que você não aperte o botão. Existe isso. Existe isso numa leitura literal da lei. Uma leitura ipsis literis. Você não pode fazer café no sábado, não pode pôr a máquina de cafeteira no sábado. Então você tem que fazer o café na sexta à noite, para você tomar no sábado de manhã, ele quente dentro de uma garrafa térmica. Porque você não pode fazer o café no sábado, você tem que ter feito na sexta, se você quiser tomar café sábado. Mas o que Jesus está dizendo é assim, não é isso. Não é essa escravidão do sábado. Não é esse o espírito da lei. Isso pode até estar na letra da lei, no sentido do ipsis literis da interpretação, mas não é o sentido, não é o espírito da lei. O espírito da lei foi previsto para o descanso, para parar de trabalhar, para descansar, para se confiar em Deus, para recarregar as energias, para o descanso, não para a escravidão. E é isso que Jesus diz. E Jesus diz, então, o homem é maior que o sábado, porque o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, o ser humano é mais importante que o sábado. E mais, Jesus diz, eu sou o filho do homem, e eu sou o Senhor também do sábado. Então, Jesus também chama para si a própria autoridade divina. Tipo, eu sou Jesus, eu sou Deus encarnado, eu sou o Cristo e eu sou maior do que o sábado. Então, se eu estou dizendo para os meus discípulos que eles podem colher espigas e comer no sábado, eles podem colher as espigas e comer no sábado. E aí chega o outro momento interessante, porque numa outra ocasião, os evangelistas colocam a narrativa, mas são dois momentos distintos. Numa outra ocasião, chega também um homem com uma das mãos atrofiadas. E eles que estão procurando motivo para acusar Jesus, estão olhando que se Jesus vai curar no sábado. E Jesus percebe a maldade deles. Jesus também fica bravo com a maldade deles. E, para provocá-los talvez ainda mais, Jesus cura no sábado. Jesus faz, estende a mão e cura um homem no sábado. E aí isso faz com que dois grupos antagônicos até em certa medida, os fariseus e os herodianos. Os fariseus eram aquele grupo de elite, zelosos da lei, e os herodianos eram uma espécie de partido político de judeus, mas que apoiavam o governo de Herodes, ligado a Roma. Eles se juntam para matar Jesus. E qual é a acusação? Ele quebrou o sábado. Aliás, Jesus é morto por 3 acusações. Jesus é condenado e morto por 3 acusações que vieram dos judeus. Ele quebrou o sábado, ele pecou contra o sábado, ele falou contra o templo, porque ele disse que o templo seria destruído, e em 3 dias ele reconstruiria, e ele falou que era filho de Deus. Essas foram as 3 acusações. Isso para os judeus. Para os romanos foi só uma. Para os romanos ele disse que é rei. E rei só pode ser César. Qualquer um que se proclame rei que não é César, César manda matar.
Era assim a ordem em Roma. E por que Jesus curou? Por que Jesus quebrou o sábado? Porque ele curou no sábado. Porque ele curou um homem no sábado. Por isso que ele questiona: eu não posso fazer o bem no sábado? O sábado é tão sagrado que eu tenho que deixar meus discípulos com fome? O sábado é tão sagrado que eu tenho que deixar um doente ainda doente? Numa outra passagem ele cura um paralítico. Eu tenho que deixar o paralítico em cima de uma cama porque é sábado? Eu tenho que esperar amanhã para curá-lo? Óbvio que não. Então, nesse aspecto, Jesus foi bastante disruptivo, para usar uma palavra da moda, com relação ao seu tempo e com relação à interpretação da lei que existia no seu tempo. Isso em vários momentos. Isso sobre o sábado, isso sobre pena de morte, isso sobre uma série de outras, isso sobre armas, isso sobre uma série de coisas. Se você vê, isso sobre dinheiro. Se você lê direitinho os evangelhos, você vai perceber a posição de Jesus sobre cada uma dessas coisas. E aqui especificamente sobre o sábado, Jesus diz, e Jesus mostra, que se pode e se deve fazer o bem qualquer dia. E talvez, principalmente no sábado. Se o sábado é tão sagrado, que bênção abençoar alguém no sábado. Se o sábado é tão sagrado, que bom curar um doente no sábado. Se o sábado é tão sagrado, que bom matar a fome de um faminto no sábado. Ou seja, a dignidade humana é mais importante do que a regra do sábado, enquanto regra, enquanto letra da lei. E é por isso então que eu comecei dizendo que a revelação máxima de Deus é Jesus Cristo, e que a Escritura é a prateleira de baixo dessa revelação, porque Jesus Cristo é a revelação máxima. Jesus Cristo é Deus encarnado. Jesus Cristo é a palavra que se fez homem e que habitou entre nós, e que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, se nos for levada a Escritura, nós temos Jesus. Jesus, para nós, é o mais importante. Graças a Deus, temos a Escritura. E no que depender de nós, devemos lutar para que todos tenham acesso à Escritura. Essa é a grande contribuição da Reforma Protestante. Hoje eu faço parte do Conselho da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui em São Paulo. E tudo que a gente quer é fazer com que a Escritura Sagrada chegue na mão de todo mundo. Que as pessoas tenham acesso, que as pessoas estudem, que as pessoas sejam transformadas. E eu acredito muito na transformação a partir desse texto. Eu acredito. Mas eu acredito também que esse texto, lido friamente, pode ter efeito zero na vida de uma pessoa. Esse texto, lido friamente, sem a iluminação do Espírito, sem a ideia e a convicção de Jesus Cristo como o Senhor, o Deus encarnado que nos salvou, isso aqui pode ser só mais um livro na prateleira de alguém, mais um livro na cabeceira, aberto no Salmo. Que efeito tem? Zero efeito. Porque pode ser só letra morta, letra sem vida. E eu já contei essa história aqui do mestre Antão. É um mestre lá do deserto, do início da história da igreja, de quando chegou um jovem querendo ser discipulado por ele. Disse: mestre, eu vim procurar o Senhor para que o Senhor me ensine a Escritura, para que o Senhor me ensine a fé cristã. E diz a história que ele falou: tá bom, me dê a sua Bíblia. Você trouxe uma Bíblia? Ele deu a Bíblia. Aí diz que o mestre então arranca uma página da Bíblia
E o discípulo, ou o candidato a discípulo, fica assustado. Sim, eu vim aqui aprender a Bíblia com o Senhor, e o Senhor rasga a Bíblia. O Senhor arranca uma página da Bíblia. Ele falou, Ele arrancou a página e deu. Ele falou, leva essa página, leia, estude e viva. Quando você conseguir viver essa página, você volta e pega a segunda. Aí a gente faz isso com a Bíblia toda. Página por página. Porque não é fechar o livro sagrado, passar um paninho e guardar na prateleira. É sobre viver o livro sagrado. E seguir a Jesus é essa vida. Você já pensou que parte do mundo vive perseguição, sem acesso à Escritura Sagrada? E a igreja cresce, e os irmãos se fortalecem, e são evangelizados, e são convertidos, e são batizados, e vivem experiências extraordinárias do seguimento a Jesus. E muitas vezes o que eles têm são páginas soltas da Escritura. Há histórias dos chamados contrabandistas de Deus, que cortavam a Bíblia ou separavam a Bíblia livro por livro para esconder no meio das malas e levar para os cristãos em contexto de perseguição, para a China, para países muçulmanos, para estados anticristãos. E isso foi formas de Deus usar essas pessoas, porque ali a letra, o texto bíblico, volta a dizer, ele é muito, muito importante, mas ele não é mais importante que o Senhor do texto. O que você me disser, o que você escrever, a sua obra, ela é muito importante, mas ela não é mais importante que você, enquanto pessoa. Então a palavra de Deus, ela é muito importante, mas ela não é Deus, ela é a palavra de Deus. Assim como a sua obra, não é você, é a sua obra. O seu trabalho não é você, o seu trabalho é digno, é importante, é maravilhoso, mas você é maior do que o seu trabalho. Porque você pode ser trabalhador, você pode ser pai, você pode ser mãe, você pode ser tio, você pode ser avô, você pode ser cristão. Você é uma complexidade enorme de coisas. E uma delas é a sua produção. Então a Bíblia, Deus é muito maior que a Bíblia. A Bíblia é uma produção de Deus. É uma inspiração de Deus, é uma instrução de Deus para nós. Mas Deus é muito maior. Deus é muito maior. O que nós temos nos evangelhos é aquilo que a gente pode conhecer em texto a respeito de Jesus. Mas Jesus é muito maior. O que nós temos nos evangelhos são um relato de basicamente alguns anos da vida de Jesus. Jesus é muito maior. E aí, só que esse maior está no campo do mistério. E aí, como o campo do mistério a gente não acessa assim com facilidade, então a gente tem a Escritura, então a gente tem a palavra, então a gente guarda essa palavra no coração. E aí Jesus termina ensinando para nós a respeito desse espírito da lei, desse ensino. E o que eu quero convidar você hoje, a primeira coisa para você pensar, sempre que você lê a Bíblia, qual é o sentido disso para a minha vida? E mais, como é que eu aplico essa Escritura hoje? Que Jesus era o grande mestre disso, né? De aplicar a Escritura hoje, aqui agora, diante de uma pessoa doente, diante de uma pessoa endemoniada, diante de uma pessoa com fome, diante de uma pessoa com sede, diante de uma mulher pega em adultério, diante de um cobrador de impostos, diante de um rico, diante de um pobre, diante de um soldado romano, diante de um líder religioso. Como é que eu aplico essa verdade de Deus nas diversas situações da vida? Como é que eu traduzo isso? E a gente tem que lidar com a Escritura nessa tradução, para que a Escritura não seja letra morta na nossa vida. Para que o conhecimento da Bíblia Sagrada não seja um conhecimento morto
para nós, um conhecimento que a Wikipedia tem, um conhecimento que o Google pode dar para qualquer um. Não. Para nós importa a vida, a vivência. A gente insiste muito nisso, por exemplo, nos pequenos grupos. Como é que a gente aplica na vida a Escritura? E aquele ensino passa a ser parte efetiva da nossa vida. E segundo, considerar o mistério. Talvez tenha mistérios e camadas mais profundas que nem sempre a gente entende. Camadas mais profundas do ensino divino, camada mais profunda daquilo que está inclusive na própria história bíblica que a gente não entende, mas que a gente acolhe como mistério, que a gente pede a Deus que nos ilumine, que diante da nossa limitação de visão e de ação, a gente seja fiel. Fiel à compreensão que já temos, fiel à revelação que já temos até aqui, fiel ao que Jesus Cristo viveu até aqui, fiel ao que já sabemos. Sim, porque eu insisto em dizer que provavelmente 80% de como nós devemos viver, nós já sabemos. Às vezes falta coragem de manter firme aquilo que a gente já sabe. Falta coragem de colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Mas na grande maioria das vezes, a gente já sabe. Falta pôr em prática. Falta viver esse segmento de Jesus. Porque os ensinos de Jesus foram muito simples. No sentido de ser direto e claro. Mas muito difíceis às vezes. No sentido de colocar uma prática na qual nem sempre a gente está tão disposto assim. Mas que Deus nos ajude a seguirmos dispostos a Ele. Não nos esconder na letra da lei. Não vou te fazer o bem hoje porque é sábado. Não vou te ajudar hoje porque é sábado, porque eu estou no meu descanso. Não é esse o sentido do sábado. O sentido do sábado é para a gente descansar junto. Se a gente não puder descansar junto, então a gente vai trabalhar junto, olha. E vai encontrar um outro dia para descansar. É assim que é. É assim que precisa ser. Vamos orar. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por dar descanso para a nossa alma. Nossa alma descansa no Senhor. Nossa alma descansa no Senhor, sabendo que o Senhor nos chamou para a salvação, para a vida eterna. E Deus, nos ajude a viver a Tua Escritura. Que a letra da lei torne-se vida no nosso coração. E não só a letra, mas principalmente o espírito, o sentido e a aplicação da Tua palavra na nossa vida. A partir da revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que morreu, ressuscitou e vive eternamente por nós. Muito obrigado, Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. Que em paz, em segurança, em observância da Tua palavra, a gente viva com sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.